Vamos lá? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, acalme teu coração, conecte-se com o Espírito de Deus. Jesus, nós te agradecemos por essa noite, nós celebramos o teu nome, te damos toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Oramos pelo Alive Livre, Pai, que essa reunião continue crescendo, expandindo, melhorando cada dia mais, para que o teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas, através dos jovens, da juventude Alive, desta faixa etária do Alive Livre. Eu oro aqui também, Pai, pelas programações que acabamos de citar, as nossas vigílias, as gravações do nosso ministério de adoração. Eu oro, Pai, pelo nosso Sprint Camp que está chegando, que o Senhor prepare os corações de cada pessoa que vai estar lá nesse acampamento conosco, Pai, que seja um tempo profundo de comunhão, mas também de intensidade no Senhor, Pai, de revelação da Tua glória. Pai, eu oro agora por essa noite tão especial, que o Senhor fale conosco, que o Senhor toque os nossos corações, nos ensine e que possamos refletir sobre aquilo que o Senhor está fazendo, sobre como o Senhor está se movendo, e possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém e amém. Começamos hoje uma nova série em toda a Juventude Alive, não só aqui em Araçatuba, mas em todas as nossas extensões Amor e Cuidado. 3 passos para mudar o mundo. Eu não quero ser prepotente nem tampouco irresponsável em dizer para você que eu tenho aqui 3 passos mágicos e que se você fizer isso o mundo vai mudar. A grande questão é que o poder de transformação só se encontra em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E se o poder de transformação só se encontra em Jesus Cristo, seria muito simples e muito raso, e até irresponsável da minha parte, querer falar para você que se você tomar hoje 3 atitudes práticas, você já vai mudar todo mundo. Na verdade, essa série de mensagens, ela vem como um clickbait, ela vem como um chamariz, um ponto de exclamação, para que a sua atenção seja direcionada a alguns princípios que vão potencializar a tua vida na missão que o Senhor Jesus te deu aqui na terra, a partir do momento que você entregou a tua vida a Jesus. Sim, você tem uma missão. Não estamos aqui por acaso. O grande propósito de vida, ou a grande virada de chave na vida de uma pessoa, não era simplesmente se converter. O processo de conversão, ou o dia da nossa conversão, do nosso encontro com Cristo, é o primeiro ponto, é a primeira etapa, é a primeira porta que agora nos direciona a um longo caminho. Afinal, se o objetivo final de tudo fosse entregar nossa vida a Jesus, assim que fizéssemos isso, seríamos arrebatados daqui. Mas a boa notícia é que quando você entregou a tua vida a Jesus, você se alistou em uma missão. Você agora pertence a um povo diferente. Agora a tua vida entregue, o teu coração nas mãos de Cristo, agora você tem uma missão. E qual seria essa missão? Bom, vamos dividir por partes aqui essa missão. Mateus capítulo 28, versículo de 35 a 39, posteriormente vou ler Mateus 28, de 19 a 20. Lá no Mateus 22, 35 a 39, um mestre da lei, ele quer pôr à prova Jesus, ele pergunta: mestre, qual que é o maior mandamento? E Jesus responde assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Diga comigo: ame o Senhor. Sabe, a primeira missão que foi estabelecida por Deus no coração do homem é se relacionar com Ele. Desde o Éden, você percebe que Deus criou o homem para que tivesse relacionamento com o próprio Deus. Você nasceu para se relacionar com o Senhor e amá-lo. Não é à toa que Jesus diz que esse é o maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, força e entendimento. Mas Jesus, ele ainda continua dizendo: e o segundo maior mandamento é semelhante a esse, é ame o seu próximo como a si mesmo. O que ele está nos ensinando é que, amando a Deus e nos relacionando com Ele, faríamos a outra parte da nossa missão na terra, que é amar as pessoas. E como consequência do nosso amor a Deus e o amor às pessoas, a gente iria demonstrar do caráter de Deus
ao mundo, expandindo assim o reino de Cristo ao redor da terra. Não é à toa que Mateus 28, de 19 a 20, vai dizer: portanto, vão e façam discípulos. Diga comigo, façam discípulos. E ele fala de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Perceba que não é apenas sobre pregar o evangelho apenas. Ele fala, a parte final da missão, quando você ama e se relaciona com Deus e ama as pessoas, é manifestar do caráter de Deus através não apenas da proclamação do evangelho, mas de agora fazer discípulos, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou. O que é isso? É representar os interesses do céu na terra. É como Mateus capítulo 6, quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso. Qual que é o ápice dessa oração que ele nos ensina? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Diga comigo bem forte em uma só voz, assim na terra como é no céu. Diga mais forte, fala assim, assim na terra como é no céu. O assim na terra como é no céu é o ápice da nossa missão. Somos, portanto, embaixadores de Deus. 2 Coríntios 5:20 vai dizer, portanto, somos embaixadores de Cristo. E o que é um embaixador, gente? O embaixador é aquele que, mesmo em terra estrangeira, ele representa os interesses do seu país de origem. A Bíblia vai dizer, lá em 1 João, depois também a Bíblia vai dizer, lá em 1 Pedro capítulo 2, que nós somos estrangeiros. A nossa origem é celestial e o nosso destino também é celestial. E eu falei muito sobre isso na primeira mensagem sobre paradoxos. Se você não estava aqui, busca lá no YouTube, vai ser muito relevante para a tua vida. Se então não somos daqui, estamos em terra estrangeira, somos embaixadores, representamos os interesses da nossa pátria mãe, que é o céu. Por isso que Jesus nos ensina a orar, que seja assim na terra como é no céu. O que Jesus está nos ensinando é que a nossa missão passa por amar a Ele, amar as pessoas e representar os interesses do céu aqui na terra. Mesmo que vivamos esse período aqui na terra, sofrendo, vivendo aquele paradoxo entre o já e o ainda não, nós precisamos manifestar as atribuições ou os princípios que são lá do alto, os princípios que vêm do reino de Deus. É para isso que nós estamos aqui. Essa é a nossa missão. E com a nossa missão bem clara e definida, nós podemos agora então mudar o mundo. É por isso que o tema dessa série, a temática é 3 passos para mudar o mundo. Porque eu mudo o mundo através da compreensão da minha missão. Eu mudo o mundo através de entender que eu sou um embaixador de Cristo. Eu manifesto os interesses do meu Pai aqui na terra. Para isso, existem 3 passos, 3 princípios que nós queremos conversar nessas próximas 3 semanas. Nesta primeira mensagem, eu quero falar sobre pertencer, eu quero falar sobre o princípio da comunhão. Salmo 133, leia comigo, acompanhe a leitura. Diz assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede bênção e vida para sempre. Gente, o salmista está dizendo que existe um lugar onde existe bênção e vida para sempre. Quem aqui quer ser abençoado? Quem aqui quer vida, quer viver uma vida boa? Gente, ele fala assim, existe um lugar onde existe bênção e existe um lugar onde existe vida para sempre. E que lugar é esse? Repita comigo, comunhão. Vocês estão comigo? Existe um lugar onde bênção e vida é liberada, e esse lugar se chama comunhão. Por isso que o primeiro princípio para mudar o mundo é pertencer. Se você estiver anotando aí, anote para as próximas 3 semanas. O primeiro princípio para você mudar o mundo é pertencer. Existe uma bênção especial sobre a unidade. Não fomos feitos ou criados para o isolamento. Tanto que eu acabei de compartilhar contigo que a primeira base da nossa missão é amar a Deus e se relacionar com Ele.
Deus criou o homem para se relacionar com ele. E mesmo tendo criado o homem para se relacionar com ele, quando está só Deus e o homem no paraíso, Deus fala assim: eu vou criar uma mulher, porque não é bom que o homem esteja. Você não foi criado para andar sozinho. Não há poder no isolamento. Conseguimos enxergar isso de maneira muito clara nesses últimos anos. Nos 2 últimos anos que vivemos uma pandemia intensa, começamos a perceber que ninguém foi criado para andar isolado. Vimos resultados catastróficos para a saúde mental do nosso povo, por conta dos lockdowns que nos atingiram, pessoas entrando cada vez mais em depressão, a saúde mental das pessoas sendo afetadas de modo muito triste. Por quê? Porque você não foi criado para viver isolado, e no reino de Deus não é diferente, gente. Hebreus capítulo 10, 25 vai falar: não deixemos de nos reunir como igreja. E ele ainda fala: segundo costumes de alguns. Ou seja, esse lance de não querer se misturar com o povo, esse lance de não querer andar junto com a igreja, não é novo. Isso aqui vem lá de trás. Ele está falando, lá quando o autor de Hebreus escreve essa carta, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, já acontecia de alguns não quererem andar em igreja, já acontecia esse fenômeno de algumas pessoas quererem andar sozinhas. E ele fala: não, você não pode deixar de se reunir como igreja, você não pode deixar de se reunir como corpo, porque ao contrário do que muitos estão pensando, nada substitui o pertencimento. Sabe, eu entendo a expressão eu sou a igreja, e eu entendo por que nós usamos a expressão eu sou igreja por muito tempo. Porque quando dizemos eu sou a igreja, você não está jogando a responsabilidade para o outro, você está assumindo a responsa, ok? E eu não estou tirando ou anulando esta questão do eu sou a igreja, porque é uma boa resposta, porém não é uma resposta completa, porque você sozinho não é igreja. Você, para se tornar igreja, você precisa ter essa pessoa linda que está do teu lado. A grande questão é que você é parte da igreja. A igreja é um corpo. Eu não posso pegar um braço amputado do corpo e falar que esse braço é corpo. Ele é parte de um corpo que está agora mutilado. Agora, para ele fazer parte de um organismo, para ele estar vivo, ele precisa estar ligado a um corpo. Se você está fora do corpo, você está morto. Então, quando te perguntarem quem é a igreja, você até pode dizer eu sou a igreja, no sentido de não jogar a responsabilidade para o outro, mas saiba que essa não é uma resposta completa. Eu sou a igreja, mas eu não sou a igreja completa. A igreja ela só é completa quando há nós, porque um Deus que também é trino, um Deus que diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele não poderia jogar de alguma forma uma compreensão de que agora eu vou tratar as coisas como eu, como meu, como minhas. Sabe, Romanos 12, 4 vai dizer assim: como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado, e todos os outros. Sabe, Paulo está dizendo aqui aos crentes de Roma: você faz parte de um organismo, ou de uma máquina, ou de uma engrenagem muito maior. E eu percebo que por conta desse mundo cada vez mais egoísta que nós estamos vivendo, muitos de nós temos nos perdido, e eu vejo muitos jovens frustrados, porque procuram muito do entendimento do eu. Então, uma das perguntas que eu mais recebo, e que todo pastor e todo líder mais recebe, é: pastor, qual que é o meu chamado? Pastor, qual que é o meu propósito? Pastor, qual que é a minha missão? Quem aqui já se perguntou isso? Aí o camarada fica nisso, e fica nisso. Aí parece o verso do Chaves, o cão arrependido, 43 vezes. A gente já explicou, a gente já falou do que Deus tem para ele, das belezas de Deus, das promessas de Deus. Daqui um ano, eu tô mal, eu tô desanimado. Por que você está desanimado? Eu estou sem vontade de ir para a igreja, estou sem vontade de buscar Deus. Por quê? Porque eu estou meio perdido, eu não sei qual que é o meu propósito, eu não sei qual que é o meu chamado. Talvez esteja na hora da gente parar de perguntar um pouquinho sobre o meu chamado, sobre o meu propósito, entender que a gente faz parte de um corpo, entender que a gente faz parte de uma engrenagem muito maior. Desculpa, de alguma forma, frustrar você hoje, mas
a tua mãe estava errada, você não é a última bolachinha do pacote. E você não é a cereja do bolo. Eu gosto quando lá em Eclesiastes a palavra de Deus diz que gerações vêm e vão e a terra permanece a mesma. Sabe aquela parada de, nossa, minha geração, ai, o meu propósito, o propósito da minha geração. Ei, gerações vêm e vão e a terra continua a mesma. Para de achar que é o seu, que é a sua missão é a mais importante. Que se você não souber para qual que é o teu propósito gigante nessa terra e qual que é todos os passos até o teu futuro, você vai ser uma pessoa infeliz. Porque quando Deus escolhe alguém, Deus escolhe um povo. Deus tem responsabilidade com um povo. Deus sempre criou e Deus sempre chamou um povo. E quando você entra nesse povo, agora você tem uma missão, agora você tem um propósito. É por isso que eu comecei dizendo que por mais que você nunca recebeu uma profecia, por mais que você nunca recebeu uma palavra profética na tua cabeça, por mais que nunca ninguém orou por você, você tem um propósito, você tem uma missão, e essa já está muito clara na palavra de Deus, é amar a Deus, amar as pessoas e estabelecer o reino de Deus nessa terra, porque Deus chamou um povo para fazer isso, e você faz parte desse povo. Então para de se frustrar, indo em direção apenas ao eu, e pensa no coletivo, pensa no nós, pensa que você já faz parte, você pertence a um povo. Não tem como mudarmos o mundo sem a compreensão do nós. Segunda Crônica 7,14, todo mundo conhece. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu dos céus ouvirei, virei, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Engraçado, não é se o Mateus, não é se o Daniel, não é se o Giovanni, não, é se o meu povo. E ele não fala assim, e eu vou sarar, não é o Mateus também não, eu não virei e sararei o Gabriel, eu vou vir, vou sarar é a terra. A nossa compreensão tem que ser de reino, é nós. Você pertence a uma engrenagem muito maior. Então, quando as coisas não estão dando certo, quando tudo ao teu redor parece estar desmoronando, meu querido, não é só sobre você, é sobre algo muito maior que Deus está fazendo e que você precisa discernir quais são os passos que Ele quer que você dê como um povo. Porque a gente tem uma compreensão muito equivocada, a gente quer fazer uma listinha de sonhos, eu falei isso semana passada. O pastor Marcelo fala muito sobre isso. Às vezes a gente quer fazer uma listinha aqui, a gente quer pegar um papel como esse, e a gente pega aqui, a gente pega a nossa caneta, e a gente debruça, e a gente chora. Deus, dá minha lista de sonhos. Aí eu coloco aqui, para os próximos 2 anos eu quero fazer isso, para os próximos 5, para os próximos 10. Cara, e eu não estou falando contra isso não, pode fazer, eu tenho minha lista dos sonhos, você precisa sonhar, você precisa planejar, você precisa escrever. Ok, mas a gente coloca tanta expectativa nessa lista, que a gente quer que Deus realize isso aqui. Deus, o Senhor precisa fazer isso aqui, e precisa ser no tempo que eu coloquei aqui, porque eu criei, eu coloquei em fé, e esse é o meu propósito. Ei, já que Deus lida com um povo, já que Deus escolheu um povo e não somente indivíduos, não era muito mais fácil, em vez da gente entregar uma listinha para Deus, a gente entregar um papel em branco, assinado, e falar, ó Deus, está assinado já, coloca o que o Senhor quer colocar aí. O pastor Marcelo tem falado muito conosco sobre isso. Em vez de perguntar para Deus, Deus, eu estou aqui com os meus planos, vem e me ajuda. Começa a fazer o contrário, fala, Deus, o que o Senhor está fazendo? Como que o Senhor está se movendo? O que o Senhor tem para esse tempo da história? O que o Senhor tiver, coloca meu nome na lista, eu quero participar. Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo no Brasil. Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo em Araçatuba. Porque sabe, gente, povo é algo muito importante. Não é à toa que Deus escolheu um povo para ser seu. Deus escolheu uma nação para ser sua. Quando Deus escolhe Abraão, Ele fala, olha, eu farei de você uma grande nação. Ele não fala, Abraão, você vai ser o bonitinho, você vai ser o especialzinho, e tudo vai ser voltado para você agora. Ele fala, não, Abraão, eu estou te escolhendo, mas de ti vai vir uma nação. Deus escolheu uma nação. E qual que era o plano de Deus para Israel, gente?
Por que Deus escolhe uma nação? O plano de Deus para Israel era que Israel fosse tão fiel a Ele, e Israel demonstrasse tanto do caráter de Deus, que outras nações vizinhas pudessem entender que havia um Deus que era acima de todos os deuses, que havia um Deus que era o único Deus, e Ele era o Salvador, aquele que eles deveriam prestar culto. Em alguns momentos da vida de Israel, eles tiveram êxito nessa missão, em outros, nem tanto, mas o fato é que Deus escolheu eles como um povo para espalhar e anunciar através da própria conduta deles que Deus era o único Deus. Isso porque quando Deus escolhe povo, Ele está falando sobre a causa, Ele está falando sobre o pertencimento. É tão importante entendermos essa questão do pertencimento, porque nós temos falado muito sobre isso. Vários estudiosos têm apontado que as principais necessidades da geração Y e Z, que talvez sejam as gerações mais representadas aqui dentro do Alive Livre, a maior necessidade dessas gerações é o quê? O pertencimento, é se sentir em casa, é se sentir parte de uma família. Eu acho incrível quando em Gênesis capítulo 49, anota aí, Gênesis 49, é tarefa para você ler em casa. Eu não vou ler inteiro aqui, senão a gente vai perder muito tempo. Eu quero ganhar tempo aqui, mas nesse capítulo bíblico, Jacó abençoa seus filhos. E você lembra de Jacó? Jacó, filho de Isaac. Isaac, filho de Abraão. Abraão foi escolhido por Deus para que dele viesse uma nação. Abraão tem Isaac. Isaac tem Jacó. Jacó tem 12 filhos. Esses 12 filhos são 12 tribos que agora iniciam a nação de Israel. Quando chega em Gênesis capítulo 49, Jacó reúne os 12 filhos e ele começa a impetrar bênção sobre cada um dos 12. Essas bênçãos acompanhariam não apenas os 12 filhos, mas as gerações que viriam depois deles. Só para você ter um exemplo claro, eu vou ler uma das bênçãos aqui, ó, versículo 8, a bênção que ele dá para Judá. Ele fala: Judá, seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos inimigos, os filhos de seu pai curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, e como um leão ele se assenta, deita-se como uma leoa, e quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, e ele e as nações obedecerão. Gente, essa aqui é a bênção que Deus dá, que Jacó dá para um dos filhos, Judá. E perceba que essa bênção fala sobre domínio, controle, liderança. Não é à toa que os melhores reis da história de Israel vêm da linhagem de Judá, inclusive depois a linhagem da onde vem o leão da tribo de Judá, Jesus. Ou seja, cada um desses filhos crescia e fazia com que a sua geração crescesse com a compreensão de: peraí, não é sobre o que eu vim fazer, é sobre uma bênção que Deus deu para um povo ao qual eu pertenço. Vocês conseguem entender, gente, a profundidade disso? Você nascendo, porque é difícil para nós hoje, é difícil para nós termos essa total compreensão, porque a grande maioria das nossas famílias hoje se perdeu aquela questão de compreender, de entender o passado. Talvez se eu perguntar aqui, pouquíssimos desse auditório conseguem saber os nomes dos tataravós, dos bisavós. Talvez alguns não sabem nem o nome do avô e da avó. Perdeu-se um pouquinho dessa compreensão geracional. Mas você consegue entender aqui, olhar um menino nascendo agora da tribo de Judá, e ele entendendo, não é sobre o que Deus tem para mim, é sobre o que Deus profetizou sobre a tribo de Judá. É sobre que a minha família nasceu para governar, então eu vou me preparar para isso. E aí, você pega então o porquê os melhores reis de Israel são da tribo de Judá. A gente precisa entender que não é sobre eu, não é sobre você, é sobre nós. Quando você entrega a tua vida a Jesus, você passa a fazer parte de uma família. Não é para você ficar choramingando para entender qual que é o teu futuro, qual que é o teu propósito. Eu sou parte de uma engrenagem muito maior que se chama família, que se chama igreja. Deus, o que o Senhor tem para nós?
E aí eu começo a me portar de maneira diferente, porque povo fala sobre pertencimento, mas povo fala sobre conduta. Não é à toa que movimentos de ideologias progressistas percebem essa necessidade das gerações e começam então a dar uma conduta para eles. Aí você pega o grupinho X e ele se manifesta e ele se move de acordo com a conduta daquele movimento. E nós cristãos que não somos parte de um movimento, somos parte de algo muito maior do que um movimento e uma ideologia, nós somos parte do caminho, da verdade e da vida que é Jesus, nós também temos uma conduta. Não tem essa de viver de qualquer jeito. Efésios 5:8 vai dizer que outrora éramos trevas, mas agora somos luz. E ele fala, portanto, vivam como filhos da luz. E ele fala, vivam como filhos. Ou seja, você faz parte, você é filho de um povo, você é filho de Deus, você é parte de um povo que agora é chamado de povo de luz. Então viva como filho da luz. Eu gosto também de João capítulo 13, que fala assim, com isso saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Olha que forte isso, Jesus está falando, as pessoas vão poder reconhecer facilmente quem é discípulo e quem não é, quem é povo e quem não é, através da sua conduta. Gente, amar uns aos outros fala sobre pensar como corpo, e pensar como corpo é pensar em tudo que nós fazemos, gente. É entender que o teu pecado me atinge, o meu pecado te atinge. É entender que não dá para eu viver de qualquer forma. Gente, se você bater forte hoje, a hora que você acordar para tomar uma água, o dedinho do pé na quina, você fica 2 horas com o corpo inteiro mal. Sabe por quê? Porque não adianta você ter essa compreensão, não, o que eu estou fazendo aqui só tem a ver comigo. Não tem a ver só com você, tem a ver com o corpo. E quando eu entendo que tem a ver com o corpo, eu começo a pensar mais o que eu faço, aonde eu vou, o que eu quero fazer, o que eu posso fazer. É por isso que a Bíblia não pode e não pode. É por isso que a Bíblia fala, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então você começa a pensar e analisar o que convém. Então aí você para de fazer perguntinha besta nas caixinhas de pergunta dos pastores. Pastor, isso pode? Pastor, isso não pode? E você começa a pensar, peraí, convém ao corpo e ao povo que eu pertenço fazer isso, fazer aquilo, ir nesse lugar, não ir nesse lugar? Bom, eu faço parte de um corpo, ok, eu posso fazer isso e eu estou livre, está tranquilo, está suave para mim, mas eu faço parte de um corpo muito maior que tem um irmãozinho que não pode fazer a mesma coisa que eu faço. Será que convém eu mostrar para ele que eu estou fazendo? Será que convém eu estar fazendo perante ele? Será que convém eu ir perto dele? Está fazendo sentido, gente? Você começa a pensar de forma muito menos individualista e de forma muito mais coletiva, porque nós temos uma conduta. Sabe, quando vier a dúvida, posso fazer, devo ir, comece a pensar quais são as implicações que isso vai trazer para a tua comunidade local. Olha aqui para mim. A partir do momento que você se entrega a Jesus, você passa a fazer parte agora de dois na verdade, porque um na verdade é um combo. Você passa a fazer parte de 2 grupos muito preciosos. Está aqui comigo? Primeiro, entregou a vida a Jesus, agora você é parte do corpo de Cristo, da igreja dele ao redor do mundo. Então as pessoas olham para você e veem o corpo de Cristo. Segundo, a partir do momento que você entrega a tua vida a Jesus e começa a caminhar numa comunidade local, você também representa a tua comunidade, a tua igreja local. Aqui, igreja, amor e cuidado. Se você tiver essa compreensão, você vai tomar muito mais cuidado com a tua postura lá fora. O que você está fazendo, onde você está pisando e como você está indo. Porque quando você sair dessas portas, você vai entender que não é o Cauã, não é a Júlia, não é o Antônio. Quando você sair, as pessoas não estão olhando só para você, elas estão automaticamente associando a igreja de Jesus Cristo
E elas estão automaticamente associando a Igreja Amor e Cuidado em Araçatuba. E se você começar a entender isso, você vai ter muito mais zelo com a tua postura. Você vai ter muito mais vontade e força para renunciar, talvez algo que não seria errado, mas que por amor você deixa, porque você não quer manchar nem a imagem de Cristo e nem mesmo a Igreja Amor e Cuidado em Araçatuba, que é a tua família. Tem muita coisa, gente, que a gente poderia evitar só pelo zelo de vai que, sabe aquela história de Jó? Eu estou oferecendo sacrifício, vai que meus filhos pecaram essa noite. É muito zelo, gente. Davi ele fala, o zelo pela tua casa me consome. A gente precisava ter pela casa de Deus o mesmo zelo que Davi tinha. Deus, eu tenho tanto zelo, que só da mínima possibilidade de alguém associar a minha postura com algo que não condiz com a Igreja de Cristo e com a Igreja Amor e Cuidado em Araçatuba, eu deixo para trás, eu deixo quieto, porque para mim não serve, porque eu faço parte de uma família e eu quero que essa família seja bem falada. Faz sentido o que eu estou falando? Então tá bom. Como Juventude Alive, nós temos uma conduta também, eu queria lembrar com vocês. Quem aí tem na carteira a Conduta Live? Pega aí a Conduta Live, eu quero relembrar, não tem nem nada a ver com a mensagem, mas só para a gente dar uma pausa, vamos falar aqui a nossa Conduta Live bem forte, fala comigo, buscar intimidade, viver em santidade, forte, servir com alegria, exercer generosidade, fluir no sobrenatural, fazer discípulos e ser relevante através da minha vocação. Essas são nossos 7 pilares, os 7 passos da Conduta Live. A gente precisa andar nisso. Estou finalizando já, gente. Tiraram meu tempo aqui. Voltaram. Se tirar meu tempo aqui, eu vou mais. O povo fala sobre cura. Quando você entende o nós, você pensa na questão da cura. Família é projeto de Deus, é estrutura de governo do céu. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Entretanto, gente, famílias têm desafios. A presença de Jesus não nos isenta de problemas. A gente tem que ser realista. Ser família, ser comunidade não é viver no parque da Disney. Às vezes até mas é mais na montanha russa. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora você quer amar e falar para o teu irmão, como que você é lindo. Outra hora você quer matar, quem dera Deus te levasse logo. Sabe, família pressupõe problemas. Isso vai ser na tua família biológica, isso vai ser na tua família espiritual. É na comunidade que nós nos ferimos. Porque só fere a gente quando é próximo. Quem está longe não fere no nosso coração. Já viu alguém falando, eu estou tão ferido porque falaram de mim. Quem falou de você? Não sei. O fake das redes sociais, até tem uns que faz isso, né? Mas não machuca. Machuca quando é de perto. Machuca quando é da família. Machuca quando é da comunidade. Porque a comunidade nos fere, mas é na comunidade também que nos curamos. É na família que nos ferimos, mas só existe um lugar de cura também, é na própria família. Porque viver igreja, viver família, viver povo, é um aglomerado de pessoas imperfeitas, tentando se parecer mais com Cristo. Só que nesse processo, a gente vai se espizinhar, a gente vai se alfinetar de vez em quando. Mas você não nasceu, ou você não está aqui, ou o teu propósito como povo não é fugir de problemas, não é ir pelo caminho mais fácil. Você está aqui por uma causa, por um propósito, por isso que você tem que entender o povo, por isso que você tem que entender o nós, por isso que você tem que comprar essa briga junto comigo. Sabe, às vezes andar em comunidade parece uma bagunça, mas funciona. Eu não vou me deter muito, eu preguei há pouco tempo sobre isso, igreja ou fanbase. Eu queria que você, Pugina, galera da mídia, faz um reelzinhos daquela mensagem, vamos voltar a divulgar aquela mensagem da igreja ou fanbase essa semana para a galera assistir de novo. Se você não veio, se você não estava aqui quando eu preguei essa mensagem, vai ouvir.
Lá eu falo muito sobre isso, sobre não se decepcionar quando a igreja te feriu, porque é na igreja também que você vai ser curado. A igreja é feita de pessoas imperfeitas. Mas olha aqui para mim, olha essa frase do pastor Benny Nibscher. Diz assim: não existe nenhuma área da minha vida que seja saudável e frutífera sem ter o melhor de outra pessoa derramado nela. Eu vou repetir essa frase. Não existe nenhuma área da minha vida que seja saudável e frutífera sem ter o melhor de outra pessoa derramado nela. Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala: muito obrigado. Vira para outra também, para ela não ficar com inveja, com ciúme, e fala assim: muito obrigado. Ei, eu concordo demais com essa frase do pastor Benny Nibscher. Não existe área nenhuma na vida de uma pessoa que seja saudável, que seja frutífera, sem o outro junto, sem que haja alguém te complementando, sem que haja alguém contigo, porque povo também vai falar sobre influência. Se os antropólogos e sociólogos vão dizer que 8% de pessoas falando as mesmas coisas, vivendo as mesmas práticas, constituem uma cultura, se segundo os últimos censos do IBGE somos cerca de 22 a 30% de cristãos no Brasil, de evangélicos, eu te pergunto, por que não moldamos a cultura? É porque talvez estamos muito individualistas, estamos pensando só na nossa salvação e não estamos pensando no corpo, e não estamos pensando no propósito de Deus para essa terra, porque gerações vêm e vão, mas a terra permanece a mesma. Sabe, se você já foi ferido numa família, eu te apresentei inúmeras razões, eu teria inúmeras outras para entender que você é chamado para o nós, para o corpo. Essa série vem para te despertar do egoísmo. Essa série vem para te falar: ei, você tem um chamado, você tem um propósito, mas esse propósito, esse chamado está ligado a um corpo, está ligado a uma engrenagem muito maior do que a tua própria vida. Quando você tem essa compreensão, você vai para os próximos passos. E aí nós vamos falar semana que vem sobre o serviço, vamos falar na última semana sobre o propósito, sobre estabelecer o reino de Deus. Mas a primeira questão, o primeiro princípio, o primeiro passo para mudar o mundo é o pertencimento, é o pertencer. Gente, qual que é o primeiro passo para você mudar o mundo? Qual que é o primeiro passo para mudarmos o mundo? Diga mais forte, fala pertencer. Diga mais forte, fala pertencer. Fica em pé no seu lugar. Eu quero orar por nós. Você pode dar a mão para essa pessoa linda que está ao teu lado aí? Se você puder, fecha até os corredores aí, ó. Se une essa... Vamos fazer uma bagunça santa aqui. Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: posso contar com você? A gente faz parte do mesmo time. Sabe, eu gosto muito de futebol. A galera que anda comigo sabe, eu gosto muito de assistir futebol, entender futebol. E a gente já viu muitos times de super estrela contratando os melhores jogadores do mundo e dando errado. A gente já viu muito super time cheio do dinheiro contratar os astros do momento e dar errado. Mas a gente já viu também muito time sem nenhuma estrela, sem nenhum nome, sem nenhum jogador de status elevado, dar certo e ser campeão por conta do jogo coletivo. A igreja de Jesus não é feita de super estrelas, porque só uma estrela brilha na igreja de Cristo, é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Mas a igreja é feita de pessoas anônimas. São os jogadores que ninguém ouviu falar. A igreja é feita de pessoas falhas. Não são os melhores jogadores do mundo, mas são treinadas pelo melhor e maior técnico de todos os tempos, Jesus Cristo de Nazaré. E juntos, cada um fazendo o seu certinho, em função do corpo, vai dar certo. Porque no jogo de futebol não adianta você ter o melhor driblador. Se esse camarada chega, dribla todo mundo sozinho,
faz tudo sozinho. E a hora que ele está frente a frente com o goleiro, está o companheiro dele passando aqui do lado. Muito mais fácil para ele tocar, para o companheiro fazer o gol, ele quer fazer sozinho. E aí às vezes ele vai querer fazer sozinho, ele chuta no goleiro, ele chuta para fora, ele faz tudo errado. A igreja de Jesus não é sobre eu tentar driblar ou fazer mais coisas do que você, para mostrar o quanto eu sou bom e o quanto eu sou o melhor jogador da igreja, o quanto eu sou o melhor cristão, o quanto o meu propósito é lindo, o quanto o meu chamado é demais. Eu tenho chamado para as nações. Já ouviu isso aí? Ei, não é sobre quantas palavras proféticas você recebeu, não é sobre o quanto Deus já falou que você vai longe. Meu, tudo isso aí a gente já sabe, glória a Deus. Coloca diante de Deus, coloca no teu caderno de oração, ora sobre isso, receba essas palavras proféticas e vai. Mas não é sobre isso. É sobre andar em unidade, é sobre andar num time e pensar o que eu posso fazer para ajudar esse time a vencer. É por isso que nesse caminho eu vou ter que renunciar a algumas coisas, porque talvez para mim faz sentido aquela jogada, mas para o time não faz, então eu deixo quieto. E por mais que me doa, eu queria tanto fazer esse gol, eu queria tanto empurrar a bola para dentro do gol e fazer esse gol, mas não é o melhor para o time agora. Pensa no coletivo.